Olá a todos, o meu nome é Nilson Araújo. Iremos estudar agora eletrodinâmica. Eletrodinâmica é o estudo das partículas eletricamente carregadas em desequilíbrio eletrostático com deslocamento contínuo de cargas para uma determinada direção e sentido, denominada corrente elétrica. Logo, basicamente, é entendermos o movimento da eletricidade ao conceituarmos eletrodinâmica. Corrente elétrica. Corrente elétrica é o movimento contínuo de elétrons causados por uma diferencial de potencial elétrico. Também chamamos esse diferencial de DDP, tensão, etc. A corrente elétrica é calculada através da fórmula. Uma das formas de calcular seria através de carga elétrica dividido pelo tempo de circulação dessa carga elétrica. Isto é Coulomb por segundo. A carga elétrica que atravessa um determinado fio em determinado tempo. Ok? Então, carga sobre tempo. E esse movimento de carga sobre o tempo nós designamos por ampere. Okay? Isso aí é a corrente elétrica, movimento de cargas elétricas em um determinado tempo. Quanto à resistência elétrica, que é a oposição ao movimento desses elétrons, devido a características dos materiais, é representado pela letra ômega, pelo qual chamamos essa resistência elétrica de ohms. Isto é, essa oposição dos elétrons é chamado de ohms, é a resistência elétrica. Além da forma que vimos anteriormente do cálculo de corrente elétrica, outra forma é dividindo-se o potencial elétrico da letra V dividido pela resistência. Assim também conseguimos a unidade de corrente elétrica que é dada em ampere. Logo, essa corrente elétrica que é em ampere é igual a volts sobre ohms, isto é, o V dividido por R, voltagem dividido por resistência. É o que conceituamos também de corrente elétrica. Seguindo à frente, a corrente elétrica ela pode ser contínua e alternada. A corrente contínua é considerada contínua quando não altera o seu sentido, ou seja, é sempre positiva ou sempre negativa. Isto é, a corrente só há o movimento numa direção. É como vemos em pilhas e baterias de carro. A corrente sempre passa do positivo para o negativo, segundo a padronização, né, que nós usamos a padronização convencional, que seria o movimento do lado positivo para o negativo, que é o sentido convencional de corrente elétrica. Essa é a corrente contínua apenas num sentido. Quando a corrente movimenta-se em dois sentidos, isto é, ora num sentido e ora em outro, é o que conceituamos de corrente alternada. Isto é, sentido varia alternadamente, ela vai para um sentido, volta, vai, volta. É o que temos normalmente nas nossas casas de corrente alternada, que alimenta a rede com todos os nossos aparelhos eletrodomésticos e as nossas lâmpadas através de corrente alternada. No nosso caso, normalmente em 60 Hz. Esse deslocamento nos dois sentidos. Aqui uma sequência de exercícios para entendermos melhor esse conceito. Por uma seção transversal de um fio de cobre, passa 20 coulombs de carga e em 2 segundos. Com a corrente elétrica, pela forma de corrente elétrica, cargas dividido por tempo, então é 20 coulombs dividido por 2 segundos, obtemos o valor de 10 amperes. Logo, essa é a corrente elétrica que passa nesse condutor. O exercício seguinte é de gráfico. Os gráficos ilustram variação das correntes elétricas em fios condutores, em função do tempo. Com a carga elétrica que passa por uma seção transversal desses condutores em 3 segundos. Vamos ver aqui os gráficos. Olha só, temos aqui a corrente, 6 amperes, ao longo do tempo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, e pede para a gente calcular a corrente elétrica. Olha, quando a gente calcula a área, não é essa área aqui não é a base vezes a altura. Base vezes a altura. A gente calcula a área.
Ó, base vezes altura. Só que, quando a gente tem I vezes T, olha só, I vezes T, nós temos o quê? Carga. Logo, se a gente multiplica I, que é 6, vezes T, que é 3 segundos, nós obtemos a área e também o valor de carga. Ó, 6 vezes 3, que é a área do objeto aqui, também é o valor da carga. I vezes ΔT. Logo, 6 vezes 3, 18 coulomb. Então, nós podemos calcular, baseado em área, o valor de uma carga, por exemplo. Outro gráfico aqui, olha só. I vezes... Ó, I, que é 30 amperes, olha só, reparem bem, ó, a corrente vai aumentando, 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 até chegar a 30 amperes. E aqui o tempo, ó, até chegar a 3 segundos. Então, se eu quisesse calcular a área, essa área aqui de baixo, ó, que é um triângulo. Um triângulo, para calcular a área do triângulo, é base vezes altura sobre 2. Ok? Base vezes altura sobre 2. E é justamente isso, ó, base, que é segundos, vezes corrente, que é ampere, nós achamos justamente aqui a carga. Corrente vezes, ampere, vezes segundos. 30 vezes 3 vezes 30, dividido por 2, nós acharemos aqui 45 coulombs. Então, nós podemos calcular a área desse triângulo e acharemos a quantidade de cargas. Ok? Seguindo em frente, mais um exercício. Um chuveiro elétrico é submetido a um potencial elétrico de 220 volts, sendo percorrido por uma corrente elétrica de 10 amperes. Qual a resistência elétrica do chuveiro? Olha só, pelaquela nossa fórmula, corrente é igual a V dividido por R, isto é, volts dividido por resistência, por ohms. Então, corrente elétrica, o exercício me dá, que é 10 amperes. A tensão, que é 220 volts, também me dá. E está pedindo resistência, nós resolvemos e iremos achar 22 ohms, que é a resistência desse chuveiro. O próximo exercício aparece 3 circuitos. E pergunta, em qual deles a lâmpada brilhará mais e por quê? Olha só, é o conceito que iremos ver de circuitos em série e circuitos em paralelo. Mas sabendo o seguinte, olha só, reparem no circuito número 2. Olha só, as lâmpadas estão todas ligadas em paralelo. A corrente ela chega, passa aqui e volta. A outra também passa e volta. Passa e volta. Logo, todas elas estão recebendo o mesmo potencial elétrico. Então, elas irão acender com a máxima intensidade. Diferente desse circuito aqui, olha só, está ligado em série. A tensão que está vindo da bateria vai se dividir entre as 3 lâmpadas. Vai cair nessa, vai ficar dividido por 3. Então, cada lâmpada vai ter 1/3 da luminosidade. Então, essas lâmpadas aqui vão acender com menos brilho que do item B. E no item A é a mescla. Tem a parte aqui, ó, 2 lâmpadas em paralelo, mas estão ligadas em série com essa outra aqui. Então, ó, elas também vão acender com menor luminosidade do que o item B. Que ela vai se dividir aqui, ó, a tensão vai se dividir entre essas duas e entre essa aqui. Então, vai acender com a metade do brilho do que dessas aqui. Então, com certeza, as lâmpadas que terão maior brilho é do item B. Okay? Esse é um importante conceito que a gente vai estar vendo já daqui a pouquinho sobre ligação em série e ligação paralela, mas de qualquer forma já antecipo essa característica dos circuitos elétricos. Seguindo mais à frente, na passagem de uma corrente por um condutor, observam-se alguns efeitos. Ó, quando a gente passa corrente em um condutor, ocorre o efeito térmico, também chamado de efeito Joule. Quando um condutor sofre um aquecimento ao ser atravessado por uma corrente elétrica, é o que acontece, por exemplo, a fiação da nossa casa. Se a corrente está passando por um fio, a tendência é esse fio esquentar. Logo, se o fio estiver muito fino, há um superaquecimento. Então, é até interessante e importante ver isso. A fiação tem que ser grossa o suficiente para aguentar a corrente, devido a esse efeito Joule, isto é, aquecimento do fio quando se passa a corrente elétrica. É o que até menciona aqui o texto. Ó. Esse efeito é a base de funcionamento dos aquecedores elétricos, chuveiros elétricos, secadores de cabelo, lâmpadas térmicas, etc. A corrente passa,
esquenta a resistência, né? O fio, a resistência do chuveiro, e ele aquece e emite essa onda de calor. Ok? Esse é o efeito térmico, também chamado efeito Joule. Outro efeito é também chamado efeito luminoso. Em determinadas condições, a passagem de corrente elétrica atravessa um gás rarefeito faz com que ele emita luz. As lâmpadas fluorescentes, essas lâmpadas brancas, né? E os anúncios luminosos são aplicações desse efeito. Nele há a transformação direta da energia elétrica em energia luminosa. Resumindo, a corrente elétrica passa por um gás, né? Ou algum outro tipo de objeto, enfim, há transformação num efeito luminoso. A corrente elétrica passa para o efeito luminoso através da passagem de um gás, etc. Seguindo mais em frente, efeito magnético. Um condutor percorrido por uma corrente elétrica cria, na região próxima a ele, um campo magnético. Este é um dos efeitos mais importantes, construindo-se a base do funcionamento dos motores, transformadores, etc. Relés, etc. Isto é, quando passa corrente através de um fio, cria-se um campo magnético próximo a esse fio. Inclusive, ímãs, bobinas, relés, né, eles atracam justamente porque atraem objetos devido à circulação do campo elétrico. Às vezes a gente vê também algumas máquinas que conseguem levantar um grande objeto metálico através do magnetismo. Por quê? Justamente esse conceito. A corrente elétrica passa, gera um campo magnético, e essa é uma das características da corrente elétrica, gerar um efeito magnético. Outro efeito é o efeito químico. Uma solução eletrolítica sofre decomposição quando atravessada por uma corrente elétrica. É a eletrólise, esse efeito químico. É utilizado, por exemplo, nos revestimentos metálicos, cromagem, niquelação, etc. Ok? É efeito químico. Até na geração de... usando pilhas, né, é justamente esse efeito químico, quando se transforma uma pilha na geração de energia. Mas no caso aqui é o contrário, né? A gente tem efeito químico para fazer algumas tarefas, como a eletrólise, que é o processo de, por exemplo, de cromagem de objetos é através da eletrólise, passa a corrente elétrica, a ionização, né, o fenômeno da eletrólise, e sim um efeito químico que também faz parte de alguns efeitos da corrente elétrica. Para se estabelecer uma corrente elétrica, são necessários basicamente um gerador de energia elétrica, ok? Pode ser a central elétrica, pode ser uma pilha, etc. Há necessidade de um condutor, fazendo um circuito fechado, e um elemento para utilizar a energia produzida pelo gerador. A esse conjunto denominamos de circuito elétrico. O exemplo que temos aqui, uma bateria, ok? Uma chavezinha, né, para fazer o fechamento do circuito, a lâmpada e o circuito elétrico, e a lâmpada irá acender. Geradores elétricos. Geradores elétricos são dispositivos que fornecem DDP, isto é, o potencial elétrico, duradouro ao longo do tempo. Ok? Uma pilha, por exemplo, é um exemplo de um gerador elétrico. Os geradores elétricos podem ser classificados em vários tipos. Geradores luminosos, que transformam energia luminosa em energia elétrica, como as placas solares de silício, que tem imagens modernas agora, né? A gente usar energia solar sobre placas de silícios, e a gente cria-se energia através desses geradores luminosos. Um exemplo bastante interessante. Outro exemplo, geradores mecânicos, que transformam energia mecânica em energia elétrica, principalmente através do magnetismo. É o caso das usinas hidrelétricas, as usinas termoelétricas e termonucleares, que é justamente esse movimento mecânico, através de fenômenos magnéticos, né? Nós iremos estudar em eletromagnetismo, como faz esse processo. Enfim, nós criamos geradores mecânicos para transformar a energia mecânica das hidrelétricas, termoelétricas, etc., em energia elétrica. Os geradores químicos é que convertem energia potencial química em energia elétrica. No caso aqui contínuo, né? É o que encontramos em baterias e pilhas. Energia química, né? O fenômeno químico, e a transformação em energia elétrica. Os geradores térmicos são aqueles capazes de converter energia térmica em energia elétrica diretamente. Como assim converter energia térmica? Você queima, por exemplo, carvão, aquecendo a água,
essa água aquecida irá tocar motores, enfim, através do processo térmico, né, aquecimento da água, né, se transforma em energia elétrica. Ok? São geradores térmicos. Mas um conceito aqui importante, que é o conceito de potência elétrica. Isto é, o trabalho T é igual a Q vezes V, né, para transportar uma carga através de um diferencial de potencial. Já foi estudado em eletrostática, nós vimos anteriormente, né? A carguinha Q vezes aquele diferencial de potencial, só relembrando. A potência elétrica identifica a capacidade de uma fonte de energia carregar uma carga no DTP em determinado tempo. Isto é, a capacidade de fornecer energia. A potência elétrica é essa capacidade de fornecer energia, isto é, carregar um diferencial de potencial em determinado tempo, é justamente o que temos aqui na fórmula. Essa capacidade de gerar energia é designado por V vezes I. Potência é o potencial vezes a corrente elétrica, isto é, volts vezes ampere. Nós iremos ter a potência elétrica. Nesse caso, no nosso caso aqui, é dado em watts, não é dado em joules. No nosso caso, é dado em watts. Ok? E outra forma de calcular essa potência é V2 sobre R, isto é, volts ao quadrado, né, potencial ao quadrado, dividido pela resistência, iremos ter a nossa potência elétrica. Seguindo mais à frente, alguns exercícios para a gente entender esses conceitos. Quando uma lâmpada é ligada a uma tensão de 120 volts, a corrente que flui pelo filamento da lâmpada é 1 ampere. Qual a potência da lâmpada? Olha só, como a gente calcula a potência da lâmpada. Basta a gente usar a tensão, que é 120 volts, vezes a corrente, nós acharemos a potência que está sendo consumida pela lâmpada, que é 120 watts. 120 vezes 1, né? Essa é a potência da lâmpada, ok? Isto é a capacidade de consumir 1 ampere quando submetida a 120 volts, logo a potência é 120 watts da lâmpada. Outro exercício. Num certo carro, o acendedor de cigarros tem potência de 48 watts. O diferencial de potencial no sistema elétrico desse carro é 12 volts. Qual a resistência elétrica do acendedor de cigarros? A gente usa outra fórmula aqui, ó. P é igual a V2 dividido por R. A potência eu tenho, que é 48 watts. O DDP, isto é, a voltagem eu tenho, que é 12. Na fórmula eu levar ao quadrado, dividido pela resistência, que é justamente o que eu quero calcular, a resistência elétrica do acendedor. Resolvendo isso aqui, eu vou achar a resistência de 3 ohms, ok? Dando sequência ao nosso curso. Energia consumida. A energia consumida em um resistor, em um dado intervalo de tempo, é diretamente proporcional à potência dissipada. Isto é, a energia consumida por um resistor em um intervalo de tempo é diretamente proporcional à potência dissipada. É o conceito de energia, ok? Que é a potência vezes o tempo. Okay? Olha só aqui. P, que é dado em watts, vezes o tempo, dado em tempo, nós temos a energia potencial dado em kilowatts, ok? No caso aqui, kilowatts-hora, que é a unidade mais comum. Pode ser dado em joules, mas no nosso caso aqui, mais comum em kilowatts-hora. Isto é, a potência, watts, vezes o tempo. No caso aqui, dado em hora, que é mais comum de vermos. Assim, muitos exercícios, até na nossa conta de luz, a nossa energia consumida é dada em kilowatts-hora. Isto é, a potência, watts, vezes hora. Como é muito consumo, a gente multiplica por 1000, que é o K, né? K vezes W, que é o quilowatts-hora, quilowatts vezes hora. Ok? A energia potencial vai ficar melhor entendido quando nós virmos o exercício. Aqui mais diz, a unidade de energia é o joule, mas também é muito utilizado quilowatts-hora. Seguindo aqui em frente, vamos ver alguns exercícios para entendermos melhor esses conceitos, tá, ok? De energia. Qual o consumo de energia durante um mês em quilowatts-hora de um chuveiro de 4.000 watts que é utilizado meia hora por dia? Olha só, nós temos um chuveiro que consome 4.000 watts
E nós usamos esse chuveiro todo dia, meia hora por dia. E a gente quer saber o consumo de energia em kWh em um mês. Ok? A fórmula está aqui. A energia potencial é a potência vezes o tempo. A potência eu tenho, que é 4.000 watts. E o tempo? Opa, o tempo vamos ver agora. Vai ser 30 dias que nós queremos ver, né? 30 dias? Só que a gente consome nesses 30 dias, a gente consome quantas horas por dia? Não é só meia hora por dia? Ok? Então basta fazer o seguinte. Só que isso está errado. No caso aqui, se é meia hora por dia, então no caso seriam só 30 minutos. 30 minutos seria um meio de hora, né? Um meio de hora. Então, na verdade, só uma correção aqui. Na verdade, não seriam 24 horas. Seria um meio de horas, não é? Não é meia hora por dia que a gente usa? Meia hora por dia. Meia hora por dia. Em 30 dias. Daria, então, quantas horas que a gente usaria totalmente? Seriam 15 horas. Ok? Então, na verdade, seriam, durante um mês, a gente usaria 4.000 watts durante 15 horas. Só corrigindo aqui, a resposta seria 60, 1, 2, 3, seriam 60.000 watts-hora, ok? Só que seria dado em quilowatts-hora, seriam 6.000 kWh. Corrigindo só o exercício, revendo novamente, olha só, não são 30 dias, utilizando meia hora por dia? Meia hora por dia é um meio de hora, né? Meia hora por dia. Seriam 30 minutos. Mas no caso são 30 dias, 30 vezes meia hora, no total são 15 horas que eu uso durante no mês. Então basta multiplicar os 4.000 watts vezes 15, eu vou achar 60.000 watts-hora. No caso, eu quero em quilowatts-hora, eu preciso, só corrigir, 60. Ok, agora sim. Eu divido 60.000 watts-hora por 1.000, eu acho 60 kWh que é o consumo desse chuveiro durante 30 dias. Outro exercício aqui. Uma lâmpada de 100 watts permanece acesa durante 20 horas. Determine a energia elétrica consumida em kWh e determine o custo que essa lâmpada representa, considerando o preço de kWh igual a R$10. Primeiro vamos ver o item A. Determine a energia elétrica consumida em kWh. Olha a fórmula aqui. A energia consumida é potência vezes tempo. Bem, a potência da lâmpada eu sei que é 10 watts. Ok? Agora, quanto tempo ela fica acesa? Não é 20 horas? Opa, então basta multiplicar 100 vezes 20 horas e eu vou achar 2.000 watts-hora. Mas se eu for passar para quilowatts-hora, eu preciso dividir por 1.000, né? Então, 2.000 dividido por 1.000 dá 2 kWh. Essa aí é a energia consumida, ok? Só que é consumida em apenas uma hora, ok? A energia consumida 2 kW em uma hora. Agora ele quer saber qual o custo que essa lâmpada representa, considerando o preço do kWh igual a R$10. Olha só, 1 kW custa R$10. 1 kW. Quanto vai custar 2? Ora, é fácil. Basta multiplicar por 2. Então, olha só. Olha só. O custo. Está errado essa questão também. Ah, meu Deus. Vamos corrigir também. Vamos corrigir. O custo não é 10... não é R$10. Mas quanto foi o consumo de energia? Não foi 2 kW? Agora sim, ó, dá 20. Ok, agora está correta a questão. Então temos aqui, olha só. O custo, cada kWh é R$10. Não são 2 kWh? Basta multiplicar por 2. Isto é, o custo vai ser R$20. Ok?
Seguindo os nossos exercícios, na verdade, agora vamos ver um pouco de teoria. Associação de resistores, ou resistência, não, ok? Aqui temos aqui duas lâmpadas em série. Olha só como é que está o circuito do lado aqui, ó. A bateria passa por uma lâmpada, que é designado por resistência, passa por outra lâmpada e volta novamente para a bateria. Então, a tensão de cada lâmpada é a tensão da bateria. Por isso está aqui, ó, V é igual a V1 mais V2. Então, a tensão da bateria é o somatório das duas tensões, V1 e V2. E a corrente elétrica? Ora, a corrente que passa para a bateria, a corrente I, é a mesma corrente que passa em R1 e R2. Por isso, eu também disse que I da bateria é igual a corrente 1, que é igual a corrente 2. Ok? E a resistência total? A resistência total, a resistência resultante, vai ser o somatório dessas resistências. A resistência total é igual a R1 mais R2. Resistência total do circuito. Ok? Isso aí é um circuito em série. Agora, circuito em paralelo é quando as lâmpadas estão ligadas em paralelo com a bateria. Olha só. A bateria liga numa lâmpada, liga na outra lâmpada. Do outro lado da lâmpada sai para a bateria. Do outro lado da lâmpada sai para a bateria. Logo, as lâmpadas estão ligadas em paralelo. Aqui o circuito do lado, ó, a bateria vai para uma resistência, vai para outra, sai e volta para a bateria. Circuito em paralelo. Agora, o cálculo da resistência equivalente. Eu quero calcular uma resistência que equivala ao conjunto dessas duas, que é o circuito que eu desenhei aqui, ó, uma resistência equivalente a essas duas resistências aqui. Ok, primeiramente vamos entender a voltagem e a corrente do circuito, ok? Antes de falar em equivalência. A tensão em V1 e V2 é o mesmo da bateria, olha só. V é igual a V1 e que é igual a V2. A tensão em cada lâmpada é a mesma, por isso que V é igual a V1 e V2. Por outro lado, a corrente, ó, parte da corrente vai vir para R2. Parte da corrente vai vir para R1. Logo, a corrente que passa na bateria é o somatório de I1 mais I2. Isto é, a somatório da corrente que passa na bateria é a I1 que passa aqui, e I2 que passa aqui e I1 que passa aqui. Somando as duas, você tem a corrente da bateria. Agora sim, iremos ver a resistência equivalente. Para a gente calcular a resistência equivalente, ó, o inverso da resistência é igual ao inverso de R1 somado ao inverso de R2. A gente resolvendo essa equaçãozinha, nós iremos achar o valor da resistência equivalente do nosso circuito. Seguindo em frente aqui. Ok, medição de nossos circuitos. Toda vez que a gente for fazer medição de corrente ou voltagem, existe um modo adequado de se colocar o aparelho de medição. Isto é, o aparelho que mede corrente é o amperímetro, ele mede ampere, isto é, mede corrente, amperímetro. A gente coloca sempre em série com o circuito, olha só. Veio da bateria, passou pelo amperímetro, sai do amperímetro, volta aqui para o circuito. Não importa onde eu coloque o amperímetro, mas tem que ser em série. Ó, a corrente vai passar dentro do amperímetro. No caso do voltímetro, a gente coloca em paralelo. Olha só, o circuito está aqui. Eu coloquei o amperímetro aqui do lado, ó, em paralelo. Eu peguei as pontas, coloquei aqui, coloquei do outro lado. O voltímetro está em paralelo, não está dentro do circuito. Eu coloquei ele em paralelo ao circuito. O voltímetro deve ser colocado em paralelo no circuito. Outra característica que está dizendo aqui, ó, o voltímetro em resistência próxima de infinito e o amperímetro em resistência próxima de zero. Isso é características dos aparelhos que faz com que eles não influenciem muito o circuito ao nós inserirmos o aparelho dentro do circuito. Mais exercícios aqui para a gente compreender melhor. Primeiramente, eu tenho um circuito aqui em série. Temos a bateria, né? Circuito em série. A resistência equivalente ao circuito em série. Basta a gente somar. Por isso que eu coloquei a resistência total, ó, RA mais RB mais RC. Então, resistência 2 ohms mais 2 ohms mais 2 ohms. Temos total de resistência equivalente de 6 ohms. É um circuito em série. Aqui temos um circuito em paralelo conjugado com em série. É um circuito misto, né? Parte série, parte em paralelo, série novamente. Né? Para a gente calcular a resistência equivalente, fazemos duas fases.
Primeiro, vamos achar equivalente só dessas duas lâmpadas. Então, a resistência equivalente é a fórmula, ó, inverso da resistência equivalente, o inverso das resistências RB e RC, né? RB e RC. Eu substituo aqui e vou achar o valor aqui, olha só, embaixo aqui a continuação, ó. Então, 1 sobre 3, 1 sobre 3, resolvo essa equação, acha a resistência equivalente dessas duas lâmpadas aqui, ó, que dá 1,5 ohms, ok? Agora eu vou somar esse 1,5 ohms, que é resultante dessas duas lâmpadas, com as outras duas. Então, vai ser 2 mais 2, mais a resultante dessas duas aqui, que eu achei que é 1,5, né? Aí achei aqui a resultante, que é 5,5 ohms, que é a resistência total desse circuito, ok? Próximo exercício. Agora aqui, outro exercício, temos 3 resistências ligadas em paralelo, ligadas na bateria, né? Ó, 3 resistências são ligadas em paralelo na bateria de 12 volts. Calcula a resistência equivalente da associação, a corrente em 1, e 2 e 3 e a corrente total do circuito. Primeiramente, a resistência equivalente, basta a gente fazer equivalência do circuito paralelo. Então, bom, resistência equivalente inverso de R1, inverso de R2, inverso de R3, tudo somado, né? Eu resolvo essa equação, substituindo os valores. Depois de resolver, eu vou achar a resistência equivalente de 2,86 ohms, ok? Essa resistência equivalente dessas 3 resistências, tá? Essa resistência aqui equivale às 3 resistências juntas. Ok? Agora pede para calcular a corrente em 1, e 2 e 3. Olha, a corrente em 1, basta eu pegar a corrente aqui em 1, que passa aqui, ó, basta eu pegar a tensão, 12 volts, dividido por essa resistência. É o que fiz aqui, ó. V dividido por R1. Da mesma forma, I2. I2 vai ser a tensão da fonte dividido por R2. Ó, da fonte dividido por R2. E 3 é a mesma coisa. A tensão da fonte, V, dividido por R3. Então, substituir aqui, ó. V dividido por R1 é 12 dividido por 5. V dividido por R2 é 12 dividido por 10. E 3, que é V dividido por R3, é 12 dividido por 20. Eu achei aqui, ó, essa divisão, achei I1 2,4 ampere, I2 1,2 ampere e 3 0,6 ampere. Ok? E qual o valor de I total? I total eu posso calcular da seguinte forma. Opa! Eu posso pegar a tensão da fonte, que é 12 volts, né? É 12 volts a fonte. Eu não achei a resistência equivalente. Então, basta dividir a tensão da fonte pela resistência equivalente, que dá 2,86, né? Que eu calculei aqui, fazendo essa divisão aqui. A corrente total que passa aqui na bateria e vai dividir entre as lâmpadas é 4,2 ampere. Se vocês repararem bem, ó, 4,2 ampere é a corrente total do circuito que passa aqui e se divide entre as lâmpadas. Reparem uma coisa só. Essas resistências. Se você somar a resistência 2,4, 1,2 e 0,6, se você somar isso aqui, dá exatamente o 4,2. Ó, essa corrente 2,4 mais essa de 1,2 e mais essa de 0,6, se você somar as 3, dá justamente o 4,2, que vem da bateria e se divide entre as lâmpadas. Logo, está correta os nossos cálculos. Ok? E, finalmente, para encerrar o nosso curso, vamos falar sobre geradores. Ok? Um pouco mais sobre geradores. E, no caso específico, a resistência interna dos geradores. Todo gerador ele não é perfeito, ele acaba tendo uma resistência interna dele. O ideal é que a resistência interna do gerador fosse 0, mas ele sempre possui uma resistênciazinha interna dele. E ele pode, em alguns casos, influenciar a nossa medição. Nesse caso aqui, a gente vai entender essa influência dos geradores, da resistência interna dos geradores. Olha só, levando-se em conta a resistência interna do gerador, percebemos que a diferencial de potencial entre os terminais é menor que a resistência e força eletromotriz. Devido à perda de DDP na resistência interna. Olha só, pessoal. Aqui, olha só. Reparem bem, repare que isso aqui é o gerador. Olha só, esses pontilhados aqui é o gerador. Sendo que o gerador, a energia potencial que ele gera é a letra E. Só que tem uma resistência interna dentro do gerador, o que consome parte da energia gerada por esse gerador.
Logo, tirando o consumo R, vai sobrar apenas U. Ok? Então, o gerador, digamos, forneça 10 volts. Mas 1 volt é consumido pelo próprio gerador. Então, na verdade, o gerador vai fornecer, apenas 9 volts, chamado de U. É 10 volts, mas a energia gerada mesmo pelo gerador, o potencial elétrico, vai ser apenas 9 volts, vai ser o U. Então, para a gente montar e entender melhor, vamos montar esse circuitozinho. Olha só. O gerador, vai ser igual à resistência do circuito, aqui ó, R vezes I, olha só, R vezes I, mais a própria resistência do gerador vezes a corrente. Olha só o circuito, ó, que é o gerador mesmo, igual ao consumo de R, que é a nossa lâmpada, vezes a corrente, mais a resistência interna do gerador vezes a corrente. Assim temos nosso circuitozinho, ok? O R vezes I é o consumo do gerador, por isso que eu botei a letra U. Onde estava R vezes I, eu botei U. Se eu quisesse achar o U, bastava colocar o U do lado de cá, é o que eu fiz, ó, e jogar o R1 para o outro lado. Ó. O que eu fiz aqui? Eu mantive o U de um lado e o RI joguei para o outro lado. Eu só reestruturei aqui a minha equação para ficar U é igual a fonte geradora menos R vezes I. Tá ok? A corrente seria o somatório da gerador pela resistência, ok? Só para vocês terem uma visão geral. Vamos ver o exercício para entender melhor isso. Ok? Aqui o exercício. Um gerador de força eletromotriz de 10 volts, isto é, 10 volts é aqui o E, que é de fato o que o gerador ele quer produzir. Ok? Então é 10 volts. A resistência interna, Rzinho do gerador, é 0,5 ohms. E a resistência do circuito, 2 ohms. Então vamos montar nosso circuito aqui, olha. Que é o gerador, é igual a nossa lâmpada vezes o consumo da corrente da lâmpada, R vezes I, mais o Rzinho da resistência do gerador vezes a corrente que passa por ele. Eu montei a minha equação. Né? Então, basta substituir. O E é 10 volts. O 5 vezes I é a lâmpada vezes o consumo da corrente. Mais 0,5, que é a resistência Rzinho do gerador, vezes a corrente que passa pelo gerador. Eu resolvendo essa equação aqui, eu acho o valor de I, que deu 4 A. Então, a corrente que passa no circuito é 4 A. Ok, eu tenho 4 A, eu posso agora calcular. Eu já calculei o item A, que é a intensidade de corrente elétrica, né, que é 4 A. Agora, pede a diferença de potencial entre os extremos do circuito. Olha só, os extremos do circuito. Quais são os extremos do circuito? Seria esse ponto aqui, ó, justamente da bateria. O circuito não é o que está de fora, aqui, ó. Isso aqui é o circuito, ó. Isso aqui é o circuito. Os extremos do circuito seria justamente botar um voltímetro aqui, ó, nesse ponto, a esse ponto do gerador. Ó. O extremo do circuito seria as pontas do gerador. Então, se eu botar o voltímetro aqui, ó, entre esse ponto e esse ponto, eu estou justamente achando o valor de U. O potencial de U. É o extremo do gerador. Os extremos do nosso circuito, que seriam as pontas do gerador. E como é que eu calculo o valor de U? O U é justamente o potencial consumido aqui pelo gerador, que não é R vezes I. Olha só, é o potencial consumido pelo meu circuito, tá ok? O que o meu circuito consome de fato é U. Porque acontece, o gerador fornece 10 volts, mas parte está sendo consumido pela minha resistência interna. Então, o que de fato o meu circuito consome é U. É o que está sendo mandado para o meu circuito. Então, como é que eu calculo o que é mandado de fato para o meu circuito? É R vezes I, o que está sendo consumido pelo circuito, que é 2 ohms, que é a minha lâmpada, vezes a corrente. Então, ó, 2 vezes 4 dá 8 volts. Então, o meu circuito está consumindo 8 volts. Então, o restante, ó, 2 volts, está consumido só pelo gerador.
O gerador tem 10 volts, mas a sua resistência interna já consome 2. Sobrou os 8 volts para o nosso circuito que eu calculei aqui, ok? No item B, 8 volts. O item C pergunta a potência total que o gerador fornece. Ora, o que o gerador fornece são os 10 volts. É claro que parte é consumida internamente e parte é consumida externamente. Então, a potência que o gerador fornece é os 10 volts, o EV dizia, 10 volts vezes a corrente. O que o gerador fornece é 10 volts vezes 4 amperes, que é 400 watts. Então, ó, tensão vezes a corrente, eu acho 400 watts, que é o gerador fornece. Só que parte é absorvida pelo circuito. Então, a potência absorvida pelo circuito vai ser o quê? O circuito absorve apenas 8 volts. O circuito absorve 8 volts vezes a corrente, que é 4 amperes, 32 watts. Resumindo, o que o gerador fornece é 40 watts. O que a lâmpada consome, 32 watts. E o restante de 8 watts vai ser consumido pela resistência interna do gerador. Espero que vocês tenham compreendido esse exercício. Realmente ele parece ser complexo, mas se vocês analisarem a fundo, ele não é tão difícil. Basta estarem atentos em como montar a equação e entender o que é cada item, ok? O que é o gerador, a letra E, o que é o U, a parte consumida pelo circuito, ok? Que seria o gerador menos o consumo da resistência interna, ok? Vocês entendendo, tendo esse entendimento, vocês irão conseguir desenvolver os exercícios. Um grande abraço a todos. E assim dá por encerrado o nosso curso de eletrodinâmica. A partir de antes, iremos apenas resolver exercícios para melhor compreensão. Um grande abraço.